Muito bem, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Orgânica Podcast, esse papo que chega até você por meios digitais em um algoritmo muitas vezes perverso, que tem apenas o objetivo de te manter conectado, fixado, dependente de uma tela, das notificações, dos likes, dos números, das visualizações que movem essa maquininha de louco, que são também a ferramenta necessária para a gente chegar até você, porque é dentro do sistema que a gente luta contra ele, e esse é o propósito do Inteligência Orgânica. Se você chegou até aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, como eu disse no início, porque hoje a gente vai falar sobre um tema e com alguém que eu gosto muito de entrevistar, porque além de trabalhar com o que eu me dediquei ao longo da minha vida, que é a comunicação, o jornalismo, também, já há bastante tempo, se dedica à formação, professores, né? É professor. Seja muito bem-vindo, meu querido professor Vanderlei Obrigado, Pedro, Souza. obrigado, uma honra. Né? Obrigado. Ensinar a profissão do jornalismo, ensinar a comunicação é algo desafiador, que mudou muito nos 20 anos desde que eu me formei, meu Deus do céu, lá no Mackenzie, nos conhecemos lá. E esse podcast aqui, o Inteligência Orgânica, ele surge com uma dúvida, né, que eu tive ao longo do ano de 2025, quer dizer, tive ao longo do ano de 2024, muito dado a um esgotamento que eu tive da aceleração que o mundo digital me provocou, fez eu ter, por conta dos algoritmos das redes sociais, e de um esgotamento a partir disso, né? E eu me tornei, depois de novembro de 22, com a chegada do ChatGPT, que eu mergulhei também nesse universo da inteligência artificial, fiquei alguém meio pessimista em relação ao futuro, meio catastrófico até, olhando para todas essas mudanças. Agora digo que eu brinco que eu sou pessimista, porque a cada conversa, a cada troca eu fico mais otimista, mas esse podcast foi criado em busca de pessoas que tragam uma mensagem de esperança, quem sabe uma mensagem otimista. Eu não sei se em cinema, jornalismo e afins, olhando para a inteligência artificial, a gente tem muitas mensagens de esperança ou de otimismo, mas será que ela vai vir de você? Seja muito bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, Pedro. Eu falo que eu sou um pessimista por ser palmeirense. Eu nunca acredito no que vai acontecer e às vezes eu tenho razão. Nossa, né? Mas faz muito tempo que você não tem razão. Pois é. Então eu fico, mas esse ano eu tive razão, né? Então eu fico assim sempre acreditando que não vai chegar e esse ano não chegou. Eu acho que não é você. Eu acho que é um pessimismo geral, né? Falando em educação, não vejo isso muito nos meninos, quem entra na faculdade, por exemplo. Eu, pelo menos com os meus alunos, eu vejo eles super acreditando, né? Agora, eu acho que até chegar, a gente tem acompanhado muitos jovens dizendo, inclusive criticando o ensino, né? Não façam faculdade não serve para nada, vão ganhar dinheiro, coisa parecida. Então acho que aí um pessimismo, eu não sei de onde vem isso, não sei se é da própria rede social. E você percebe que quem faz esse tipo de propaganda são garotos bem formados, né? São garotos que talvez nem precisassem precisa do estudo de qualquer forma. Então eu falo, quem são essas pessoas? Mas eu percebo que dentro da faculdade, no cotidiano do curso, as pessoas estão... Estou falando na minha área, estou falando do curso de jornalismo, né? Eles estão afim, estão interessados, estão buscando. Eu não gosto muito dessa coisa e é muito comum, às vezes, o professor falar essa geração não quer nada. Eu nunca acredito nisso. Eu acho que é uma transformação. Pode não ser no jornalismo tradicional, como você passou pelo jornalismo tradicional. Eu converso, você sabe do meu projeto, tem um projeto chamado Projeto Memória, eu converso com ex-alunos. Então você tem esses ex-alunos que não estão no jornalismo tradicional, muitos não estão no jornalismo tradicional, mas estão na comunicação. Estão na comunicação. Isso aqui é comunicação. Você passou pelo chamado, né? Eu nem sei se a gente pode usar essa expressão jornalismo tradicional. E para mim, jornalismo é tudo que a gente faz na comunicação. Você entende dessa forma? Eu entendo, eu acho que a gente tem... Eu não acho que dá para ser isolado. Não, jornalismo é só na empresa de comunicação. Eu acho que abriu o mercado. Quando você estudava, por exemplo, você tinha um mercado teoricamente restrito, né? Você ia para revista, jornal, rádio, televisão, você passou por isso, site que estava portais ou coisa parecida. Eu acho que você tem uma ampla
a possibilidade hoje, uma empresa, por exemplo, um corporativo, eu posso ter um jornalista para fazer vídeo, para fazer locução, para fazer podcast. Eu acho que é necessário essa pessoa que entenda de comunicação. Talvez o sistema, o curso de jornalismo, como ele é atualmente, não seja o ideal, né? Talvez você possa incluir aí uma pós-graduação. Na minha época, por exemplo, você tinha uma formação que era 2 anos de formação básica e depois você ia para uma área, para publicidade, para jornalismo, para RP e tal. Depois isso mudou. Mas eu acho que hoje você tem que formar uma pessoa bem mais com possibilidades de atuar em qualquer campo de comunicação. Eu, sinceramente, acho que a gente faz um bom trabalho. Pelo que eu tenho conversado com as pessoas, pelo feedback que a gente tem, principalmente dos mais velhos, né, na faixa aí dos 38, 40 anos. Então, eu acho que tem um pessimismo, mas eu não sinto isso em sala de aula. De fato, eu não sinto. Tem aquela questão, puxa, e agora? Estava conversando com a aluna que se formou, sexta-feira foi a TCC dela, e ela falou, nossa, eu tô triste, porque não é só porque, agora eu tenho que ir pro mercado, né? Você briga com a faculdade, você briga com os professores, só que você está ali de certa maneira protegido. Agora não, agora toca o barco. Sim. Né? E tem um mercado maior? Tem, mas é difícil também para todo mundo. A democratização da mídia, que eu não gosto muito desse termo ou dessa palavra, mas já defendi muito nessa história de todo mundo virar uma plataforma de comunicação. E nesse ponto eu discordo um pouco do que é jornalismo e do que é essa coisa que a gente faz no mundo digital, tipo podcast, tipo comunicação nas plataformas, né? Dessa construção de imagem que muitas vezes promove muito mais desinformação do que informação. No mundo ideal, o mundo que a gente gostaria que as pessoas se preocupassem jornalisticamente, como o que eu aprendi lá com você, na faculdade, com uma obrigação como quarto poder. Uma obrigação da gente... porque assim, por exemplo, podcasts famosos. Quando o cara não precisa ser jornalista para abrir um podcast. Porque um podcast não tem uma obrigação jornalística de informar. Posso abrir para bater papo. Quando ele vira algum canal relevante de informação ao público, ou seja, quando o político quer ir no podcast, aí sim o entrevistador ele tem que se formar jornalista. Ou quando o influenciador começa a ganhar uma relevância de comunicação de massa, aí não pode mais falar bobagem. Aí ele tem que se preocupar como jornalista, tem que fazer essa formação. Mas no dia a dia, no tete-a-tete, vira outra coisa, não vira, Wanderley? Mas eu acho que a credibilidade é inabalável. Você vai ter que ter credibilidade. Você falou de alguns podcasts. Alguns podcasts que surgiram antes da pandemia, por exemplo, que o cara ficava 3 horas lá vendendo praticamente um candidato, por exemplo, um determinado candidato. Sem citar nomes, mas alguns podcasts modificaram-se. Modificaram, determinadas pessoas foram demitidas. Peraí, cara, tem uma responsabilidade. A gente tá falando de Flow e Podpah, estamos falando dessas coisas. Modificou-se o processo. Por quê? Porque tem uma questão de credibilidade. A empresa também que patrocina, ela vai ver esse processo todo. Tem um documentário que estreou agora na Netflix, que é sobre 100 anos da revista The New Yorker. Maravilhoso, é simples. A The New York continua fazendo a mesma coisa que ela fazia há 100 anos, sabe? A checagem, as pessoas pegando a revista impressa, os editores checando o texto, tirando a vírgula, tirando o ponto de interrogação, isso daqui está errado, quantas linhas. Quer dizer, é um jornalismo. Você fala assim, puxa, que legal esse documentário, que legal essa revista que tem credibilidade. Na mídia americana, a The New York é citada em diversos filmes, por exemplo. Né? Em séries de TV, The New York é citada. Só é citada porque tem credibilidade. Por lá passaram os melhores jornalistas do mundo. Né? John Hersey, por exemplo, que fez Hiroshima. Então, eu acho que a credibilidade é fundamental. Se o podcast, tudo bem que não seja feito por alguém diplomado, vamos dizer assim. Mas esse cara vai ter que aprender a lidar. Você vai surgir picaretas em qualquer situação. No jornalismo, na medicina, na engenharia, na arquitetura, em qualquer situação. É claro que a comunicação é forte, né? Se você tem alguém falando uma besteira e se eu quero acreditar naquela besteira, eu vou tocar o barco. Não há nada que me impeça de fazer isso. Quantas vezes o jornalismo passou por isso, né? Na história brasileira também, jornais impressos ou coisa parecida. Mas eu acho que a credibilidade é fundamental ainda. Eu acho que é o seguinte, ele é um profissional, eu sempre pergunto para os meus ex-alunos, nesse projeto de memória, se o jornalista ainda é o gatekeeper, se eles veem o jornalista ainda como esse mediador
do processo noticioso. A grande maioria vê o jornalista como o mediador do processo noticioso. Você pode não concordar com determinado veículo aqui e acolá, e a gente muitas vezes não concorda, mas aquele veículo ele tem CNPJ, você sabe se você vai atrás, você pode processá-lo. Então, eu acho que as coisas vão se assentando naturalmente. O Flau modificou demais, bastante. Né? Você vê que virou uma coisa crítica, virou uma coisa de cobrança. Não é aquela coisa do cara sentar e falar qualquer porcaria. O Igor teve que estudar, teve que passar por um processo doloroso de reformulação. Eu recebi ele aqui e, cara, isso passou por uma crise grande de quando a plataforma, o produto, o podcast vira um meio grande e aí ele está sujeito a essas cobranças. Mas o próprio... Eu entendo o jornalista como o gatekeeper lá, o guardião da boa informação, mas infelizmente isso acaba tendo menos alcance de outros tipos de comunicação que parecem chegar mais, né? A dúvida é, Vanderlei, quem ainda... Você acha que o público que valoriza o bom jornalismo, o que a gente trabalha para fazer, está diminuindo? Ou ele está envelhecendo? Alunos chegam todos os anos que gostam de consumir jornalismo clássico? Não, em hipótese alguma, imagina, mas não há a menor possibilidade. Meu filho que prestou vestibular não prestou para jornalismo, prestou para biologia. Mas eu fico imaginando, eu levava meu filho para a escola de manhã, ele ia com o meu carro e eu ouvindo, eu sou um viciado em rádio, gosto de rádio. Muito ainda, quer dizer, então eu vou passando pelas emissoras ali de manhã, né? E ele obrigatoriamente estava ouvindo. Esses meninos que eu pego com 17, 18 anos, é a mesma coisa. Eles vão falar, eu ouvi a rádio com o meu pai. Então eles têm 18 anos, eles chegam, eles não sabem o que é rádio. Mas a hora que descobrem, eu vou dar um exemplo. A gente tem um menino, o ex-aluno na CBN, o Luiz Nascimento, que é o coordenador de rede, que é uma figura maravilhosa. E eu levei os alunos lá. Eles ficam encantados na hora que eles chegam na rádio, enfim. Porque a rádio também modificou, a rádio também tem podcast. Claro, a rádio tem imagem na internet. Tem imagem na internet. Eles ficam encantados na hora que eles chegam. Eles vão descobrindo o rádio na faculdade, eles vão descobrir o jornal na faculdade. O jornal que eu digo não é um jornal impresso, porque pouco existe. Mas assim, eu dou aula de audiovisual, eu dou aula de TV, eles não conhecem, ninguém assiste o jornal, eles assistem cortes. Mas eu acho que é o nosso papel também. Por exemplo, eu sempre digo que eu não tive uma formação legal no ensino fundamental e médio, né? Eu não tinha livros em casa. Eu fui aprender a ler na faculdade. Eu fui aprender a interpretar um texto na faculdade. Quer dizer, eu fui conhecer autores brasileiros, poetas, na faculdade. Eu lembro do dia que eu peguei o primeiro livro do Rubem Fonseca na mão, da Lígia Fagundes Telles, foi na faculdade. Eu devia ter lido isso lá no ensino médio, eu não li. Eu li na faculdade. Então, fui me interessando por aquilo. Então, acho que a faculdade tem isso também. Quem não tem interesse vai sair rapidamente. Quem não gosta de ler, quem não gosta de discutir, quem não tem interesse por interpretação de texto, não vai fazer jornalismo. Não vai. O cara vai desistir num primeiro momento. Então, ele chega cru. Isso eu te garanto total. Raramente você pega algum aluno ali que tem... Da mesma época, Pedro, vou pegar os meninos. Futebol. Muitos entram porque querem ser jornalista esportivo. E aos poucos ele vai entendendo a importância do esporte, como a política é importante para o esporte, como a moda é importante para o esporte, como a cultura é importante para o esporte, como a história é importante para o esporte, para o futebol. Então aos poucos ele vai descobrindo outras coisas, outras maneiras, tal, mas eu acho que esse também é o papel da faculdade. Mas ele chega na faculdade absolutamente cru. Não conhece. Ele conhece o que está na internet, o que está na rede, o que está no Instagram, o que está no TikTok. Mas na mídia tradicional, ele não conhece. Cada vez mais cru, o Vanderlei. Eu também duelo muito e digo que o mundo não tá mais chato. Você que tá chato, né? Quem envelheceu mal que fica chato, né? Esse olhar mais preconceituoso com a nova geração, com a geração Z, né? Que é o terror do mercado de trabalho, porque eles chegam desmotivados. Essa fala que eu acho que envelhece mal também, de dizer, eles não gostam de passar por aquilo que a gente passou. Parece aquela coisa... Eu acho chavão, chavão. É aquele cara que é apaixonado pelo próprio sofrimento, eu digo. E aí ele quer que o outro passe também. Ele não entende que a cabeça desse jovem mudou.
Mas entendo que nos últimos 20 anos, desde quando eu me formei, o jovem que chega mudou bastante. Ele é bem diferente. E, claro, isso não é uma obviedade, Sim. né? Claro, sempre mudou, mas talvez tenha mudado mais. Tem uma frase que eu gosto muito da música do Renato Russo, assim, o imperfeito não participa que o imperfeito não participa do passado. Então, assim, eu odeio isso, eu abomino isso. Na minha época, cara, pega a tua época como estudante. Você acha que eu era um cara... Pô, tinha estudante, eu não era 100%, tinha lá os 100, 90 e tal. Em alguns trabalhos eu me dedicava mais, quando era prático eu me dedicava mais, na teoria eu não era lá muito bom. Então, eu acho que são coisas diferentes. Essa história de dizer, por exemplo, o jovem não se interessa por política. Mentira! Nunca se discutiu. Você pode... Talvez não esteja numa qualidade que você espera. Mas na minha época a gente ia... A Paulista estava cheia domingo. Como não se interessa? Aquilo é política também, essa manifestação a favor, contra, né, o feminicídio é política e tinha muitos jovens ali. E isso se discutir em sala de aula também. Então eu não gosto muito de que na minha época... Meu pai falava isso também. Claro. Fulano não quer trabalhar, fulano é isso, fulano é aquilo. Vagabundo, eu acho que depende, cara. Eu acho que é um... Vou pegar meu filho, tá? Quer dizer, eu não tinha isso que ele tem de ficar... Ele estuda, tá? O básico ali, mas assim, ele fica muito no quarto. Ele tem amigos, mas eles se encontram poucos, com pouca frequência. Não é uma coisa... Eu vivia na rua, mas eu não tinha celular, eu não tinha PlayStation 5, eu não tinha nem TV... Então você tinha que ir para a rua. Eu acho que são coisas diferentes. As gerações mudaram, elas vão... Mas na sala de aula, eu acho... Vou pegar o TCC. TCC individual, TCC de comunicação. E eu orientei 2 trabalhos que eu achei muito legais, que foram apresentados na semana passada. Um era sobre uma menina que o tio-avô dela foi sequestrado em 1974 na Praça da República, juntamente com a mulher dele, e desapareceu. O Wilson Silva, que era casado com a Ana Kucinski, irmã do professor Bernardo Kucinski. Eu falei, cara, que genial isso! Quer dizer, é uma história entre milhares de histórias de desaparecidos políticos e que todo mundo mais ou menos tem a mesma história. Contada, o fulano foi sequestrado, desapareceu, foi torturado. Nunca mais viu, que é a história do Ainda Estou Aqui. Exatamente, mas é a história dela. A história do Ainda Estou Aqui é a história de muitas dessas pessoas. E essa é a história da Luísa. Então ela foi resgatar isso, ela foi fazer um documentário de busca sobre a sua história. Que legal. A outra menina, a Júlia, fez um documentário sobre... Olha só, ela chegou lá falando de futebol, eu falei, puta, de novo futebol, beleza. Aí eu falei, vamos jogar os temas na mesa. Aí ela me falou, bom, pois é, eu tenho... O meu pai trabalhou com a Ruth Escobar. Falei, não tem discussão. É a Ruth Escobar, cara. Vamos falar desse teatro, vamos falar o que a Ruth representou para a história do teatro brasileiro, não só para o teatro paulistano. Ela foi deputada, ela foi ativista, ela foi feminista, ela fez o diabo. Então, aí você descobre isso no TCC. E aí ela começou a desenvolver, foi descobrindo histórias maravilhosas da própria família, né? O pai dela foi motorista da Ruth, foi produtor, foi meio que um faz-tudo da Ruth Escobar. E é uma história que a maioria da geração dela não conhece, não sabe quem é. E foi descobrir isso no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Então, acho que nosso papel é esse também, é não se acomodar. Né? O que às vezes acontece é uma insegurança muito grande. Por exemplo, eu era um pouco ousado quando eu era jovem na faculdade. Eu gostava de fazer, toca o barco, vamos lá. E às vezes eu sinto muito dos meninos querendo fazer uma coisa limitada. Eu falo, quebra a quarta parede, vamos... Explora, vamos dar um chute na mesa, faz uma coisa diferente. Você está na faculdade é para experimentar. E muitas das vezes é culpa nossa mesmo, de professor, que coloca o aluno naquele enquadramento. Tem que seguir determinadas regras. Aí é BNT. E você está na faculdade exatamente para quebrar isso. É um trabalho experimental. O trabalho chama de trabalho experimental. Né? Quebra um pouquinho, vai para frente, faz um diferencial, porque isso vai ser um diferencial no mercado de trabalho. Mas eu já estou antevendo aqui comentários nesse podcast, professor, de pessoas dizendo, não... Essa galera chega muito mais despreparada. Existem estudos que mostram que as novas gerações têm menos capacidades cognitivas, né? Aquela história do TED QI, que rodou recentemente, ficou famoso. Você que está lidando com o jovem todo dia, chega gente de 18 anos lá, você vê isso? Ou você vê uma desconexão maior entre
Parece que abriu um gap entre a geração dos professores e a geração dos alunos. Uma vez eu falei para um pai, o pai chegou para mim, eu era coordenador na tua época, mas meu filho não sabe o que quer. Eu falei, quantos anos tem seu filho? 18. Eu falei, eu tenho medo de quem sabe o que quer. Desculpa. O cara tem 18, você quer que alguém saiba o que quer com 18? Não me venha com papo furado. Quem sabe o que quer com 18 anos? Eu tenho um psicopata. Eu sei o que eu quero com 18 anos. Mentira! Não é verdade, você vai descobrir isso no seu processo. Pode ser que você coloque ali, vire engenheiro e vai eternamente, tudo bem. Mas pode ser que você troque, pode ser que você vá mudando, né? A minha mulher é pedagoga e ela virou coordenadora de RH, diretora de RH, tem consultoria de RH de treinamento, que é diferente do que ela foi formada para ser professora, mas o que auxiliou-a muito, o fato dela ser pedagoga. Então, eu não gosto de botar muito numa caixa. É assim e acabou. Mas você ouve muitos professores falando isso. Né? Deixa o aluno criar, deixa o aluno desenvolver. Às vezes os caras falam assim para mim, por exemplo. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim por quê? Porque determinado professor falou, não, faz exatamente o contrário. Quebra essa caixinha e tal. Seja um pouco diferente, porque fazer o legal, o normal, o bonito... sei lá, vou te dar um exemplo. TCC de futebol, que é uma coisa que os alunos adoram. Eu quero fazer sobre o futebol, o Palmeiras, o Corinthians. Cara, não tem o menor interesse, zero interesse. A Globo faz melhor. Eu quero saber o que está acontecendo na 5ª divisão do Piauí. É lógico. Você está entendendo? Então, eu tenho o sonho de pegar um aluno e falar assim, cara, vai lá para o interior do Acre, entra num ônibus e venha com esses meninos que vão jogar copinha. Acompanhe esses meninos. Isso que me interessa. Não, porque o resto eu sei. E eles acabam ficando limitados com essa coisa do mercado, do futebol. Querem entrevistar um grande repórter. É fatal. Eu falei, os grandes repórteres, os famosos repórteres, PVC, não aguenta mais ir aluno, de fato. Aí um aluno meu, por exemplo, ele foi falar de um futebol, ele viajou, eu falei, cara, vai lá para Rio Preto. Você conhece o América de Rio Preto? Cara, não, nunca ouvi falar. Eu falei, o América de Rio Preto é um time que foi importante no futebol paulista, que o Mirassol nem existia quando a América estava no top. É uma cidade do lado da outra, tá praticamente emendada, tal. Aí ele começou a entrar em contato, ele pegou um ônibus, viajou a noite inteira, chegou lá, ele conseguiu um contato com um menino que era de uma torcida organizada do América, um garoto que recebeu super bem, fez ele conhecer a cidade de São José do Rio Preto, levou ele para o estado do América, que está detonado, talvez agora seja reestruturado por Mirassol, por causa do Mirassol, da Libertadores, né? E eu falei, cara, isso que é legal, tá vendo? Olha o que você fez, né? Foi na despensa da cozinha dos caras, não tinha nem o que comer. Eu falei, essa descoberta que é legal. Mas o início era assim, eu quero entrevistar alguém, quero entrevistar o Mauro Betti, não interessa, não é? São maravilhosos, mas, cara, vamos saber o que está acontecendo nos rincões, não do Brasil, de São Paulo também. Talvez cultivar esse interesse seja a maior função da faculdade de jornalismo hoje. Eu acho que é sair um pouquinho do tradicional, sabe? Instigar a criatividade. Eu estou com um aluno agora, acabei de ter uma reunião com ele, vai ser no próximo semestre, o João vai fazer um trabalho sobre a elitização do futebol. Então, por exemplo, você fala, eu odeio especialista em documentário. Eu abomino especialista em documentário. Não há a menor possibilidade de documentário que oriente não tem especialista. Porque o especialista é para comprovar, para dar credibilidade, você sabe disso, principalmente na televisão, claro. Tem que ter especialista. Mas, cara, é documentário, cara, que me interessa um especialista falando que a dona Joana tem que fazer, o que não me interessa. Ou eu dou credibilidade para a palavra da dona Joana, ou eu tiro ela do meu documentário. Então quero falar sobre a SAF, o papel da SAF, vamos entrevistar um economista, tudo bem, cara. Mas será que tem interesse? Se está fazendo uma grande reportagem, será que não é legal falar da mudança do futebol em si? Isso mudou. Isso é uma nova forma de olhar, né? Porque talvez há 20 anos atrás a gente precisava dessas vozes para credibilizar a tese que a gente estava construindo. Né? Não, mas eu acho que você pode ter essa tese, você tem um relatório para fazer isso. Você coloca lá um especialista dentro do escopo de TCC, dentro do escopo de um trabalho acadêmico. Claro. Mas quando eu vou para a parte prática, por exemplo, de um documentário... Audiovisual, você diz. Eu estou falando de audiovisual. Por exemplo, esse menino que fez sobre a 4ª divisão do futebol, que foi lá no América de Rio Preto. Um dos projetos que ele fez, uma das matérias que ele fez. Tem lá um especialista falando da mudança do futebol, economicamente, tal. Mas ele está aqui. É uma coisa para você se basear.
Mas não precisa botar no relatório. O relatório me interessa os jogadores, as pessoas que vivenciam, as suas famílias ou coisa parecida. Eu nem lembro porque eu estou falando disso, isso era uma pergunta que eu acho que não tinha nada a ver, mas eu acabei emendando tudo. Se os alunos são mais burros. Não acho. Eu acho que, sabe, Pedro, antigamente, quando você entrou na faculdade, existia uma coisa de alguns professores. No Mackenzie a gente nunca permitiu isso. Se ocorreu, peço desculpas aqui, mas a gente sempre teve essa preocupação. Do professor, eu odeio isso. Você não serve para ser jornalista. Isso era muito comum dos grandes, porque nas faculdades mais tradicionais, antigamente, 20, 25 anos, você tinha muita gente do mercado, da Folha, que eu falava, os intelectuais da Folha de São Paulo, porque ele dava ali 4, 5 aulas, e era legal para a faculdade ter essa pessoa. E muitas vezes, você não serve para ser jornalista, quem é você? Quem é você, cara, para falar isso para uma pessoa que ela não serve para ser determinado profissional? Desculpa, quem é você? Eu sou professor, eu sei. Ainda mais de uma profissão que tem tantos, que é tão ampla, tem tantas vertentes assim. Mas isso foi muito bom. Mas porque... você é uma pessoa ali de 18 anos, meu cara. 18, 19 anos. São muito jovens. São muito jovens. E que vão levar a sua palavra com um peso enorme. O professor tem peso. Mas, de certa forma, isso deu a essas pessoas uma ótima narrativa do herói. Depois vai contar em entrevista, e olha que cheguei lá na faculdade e o cara falou, não, você não tem jeito de jornalista. E eu virei eu virei tal, eu virei aquilo, eu fui acontecer. Mas isso era comum, então? Era comum. Não, no nosso curso não era, de fato. Eu coordenei o curso de 2003 a 2008. Eu entrei em 2002, em 2003 a gente já batia nessa tecla, junto com a direção. Esse tipo de coisa não pode acontecer aqui. Porque primeiro que eu acho tão ridículo, tão antipático, tão nojento, tão babaca esse tipo de coisa, né? Essa coisa do professor ali... tanto que a gente tem um tablado, né? O professor está acima, né? Que eu acho que não tem necessidade. Você pode ficar ali... O aluno vai te respeitar. Se você souber se impor, se você souber o conteúdo, ele vai te respeitar. Claro que é um problema aqui, um problema colar normal, mas no geral, eu vou dizer por nós, tá? Eu acho que nós formamos boas pessoas de verdade, bons profissionais, boas pessoas, alunos éticos, muito interessados. Teve gente que saiu do jornalismo. Claro. Ok, foi para outra área e tal. E eu converso com essas pessoas também, gosto muito, não sei se você conhece o Guilherme da primeira turma, que é um advogado. E desde o primeiro, tanto que o Guilherme ia... Um dia eu encontrei, um ano depois dele se formar, encontrei ele ali no campus, né? De paletó. Eu falei, pô, Guilherme, até o ano passado você estava de bermuda. Não, agora eu estou fazendo direito, né? Como muda totalmente. E virou um belo advogado, mas assim, não faz questão de participar, faz questão de vir ali, faz questão de de falar que fez jornalismo, né? Então acho que a gente fez um bom trabalho. Sim, mas... eu não vivi isso, repito, mas o atropelo da mudança da mídia, professor, das redes sociais e o impacto que isso tem nos jovens, no nosso vício em telas, né? Para trazer um pouco do tema do podcast, ele chama inteligência orgânica para a gente entender o que sobra para o nosso cérebro e o mundo. E a gente vai chegar a falar do chat GPT e da inteligência artificial, que eu imagino a loucura que deva ser isso também na sala de aula. Mas o que a gente vê nos números é que esse jovem, se ele não chega mais burro, ele chega pelo menos mais deprimido, ou com menos, pós-pandemia principalmente, com menos habilidade social, né? Você estava citando do seu filho, eu já te recebi aqui outros educadores, mais da educação infantil, da educação básica fundamental, e com relatos de que a gente tem que fazer alguma coisa diferente porque nós estamos perdendo nossos jovens, nossos adolescentes. Ou seja, índices de suicídio realmente maiores. Na universidade, imagino que ao longo da sua trajetória... No meu tempo eu não lembro de ter pego um caso de suicídio no curso, assim. Em questão, não se falava em suicídio de gente jovem, assim, não era tão comum. Parece que hoje e é claro, não é algo que o jornalismo noticia por princípio, mas é algo que o gestor de educação tem que lidar hoje. Você passou por isso? O Mackenzie tem um departamento que cuida especificamente disso, né? Que dá toda a atenção, orientação, acompanhamento para o jovem, né? Quando ele se apresenta. Se a gente perceber isso, a gente não vai, evidentemente, você está trabalhando com
com uma pessoa maior de idade. E nem você pode interferir ou chamar o pai ou coisa parecida. Não pode? Não. Eu não posso passar para um pai que a nota do aluno, por exemplo, é diferente de um que está no ensino médio. Claro. Ele está maior de idade, está na faculdade e tal. Agora, já fui procurado por pai, por mãe, e quando você é procurado, se a gente perceber alguma coisa, a gente leva para a coordenação. Fulano de tal está com baixa autoestima, ou está com depressão, ou coisa parecida. Isso eu acho que é nosso papel também. Não é só ir lá e passar informação, passar conhecimento. Eu acho que você tem que perceber quando isso acontece. Eu estou há 23 anos no Mackenzie. Eu percebi poucas vezes. Na coordenação eu recebia mais casos. Então eu não posso te falar em nome da coordenação hoje, que é o professor Hugo, mas certamente ele recebe e ele encaminha. E às vezes a gente não fica sabendo. Se é um aluno da sua turma, eu vou ser chamado e falar, olha, Vanderlei, tem um aluno X, presta atenção nisso ou coisa parecida, porque tem que ter essa preocupação grande. Eu não lembro de um caso, a gente não teve um caso terrível. Você chegou ao suicídio, eu sei que tem, mas eu não me lembro de algum fato que tenha que tenha chegado ao meu conhecimento e não teve. Eu saberia, claro. Né? Eu estou lá há 23 anos, fulano, aconteceu isso. Cara. Agora, tem bullying, tem uma série de coisas, eu lembro que uma vez tinha um aluno que a gente começou a discutir dentro da disciplina de política, estava discutindo política partidária e por alguma razão a gente entrou na questão da política, da nova política, da questão da mulher, da questão do politicamente correto. Eu sei que a gente começou a discussão, estava legal, estava assim, de repente esse menino começou a falar e começou a chorar. Que ele passava por bullying, que era tal. E ele eu sempre via ele com um grupinho. Eu até brincava, né? Falando, fulano, cadê fulano? Não veio hoje? Falei, porque eu tenho medo que ele não venha, que ele chega aqui, ainda falei para ele, eu tenho medo que você entre aqui armado. Ele falou, não, fica tranquilo, Vanderlei, esse é o 6º da lista. Falei, então dá tempo de correr. Mas eu percebia que tinha alguma coisa ali. Aí terminou, falei com os meninos mais próximos, não, Vanderlei, fica tranquilo. Tranquilo, ele é assim mesmo, daqui a pouco ele tá bem com a gente. Ele falava, tinha lá o programa Arquibancada, ele participava efetivamente e tal. Acho que foi o caso mais que eu vi presencialmente de um menino começar a chorar em sala de aula por achar que os colegas faziam bullying com ele, ou desprezavam, ou pelas opiniões dele, aquela coisa que não aceitavam muito e tal. E você vai ter que saber lidar isso em sala de aula. Agora, levei isso para coordenação, a gente conversou com ele, foi tudo tranquilo, ele se formou, tá tudo certo e tal. Então você tem que perceber. É teu papel também perceber. Mas você não tem a bola de cristal. Não, e você falou uma coisa muito importante, que eu esqueço, na verdade, porque você está lidando com adultos. Né? Na prática, às vezes parece que não. Né? Porque assim, meu filho está com 18, terminou agora. Então, semestre que vem, está na faculdade. São 18 anos. Eu sou um cara extremamente protetor, não devia ser, mas eu sou, né? Eu vou ver se o cara está dormindo, ver como é que você está, se vai viajar, eu fico super preocupado. Enfim, mas de certa maneira, ele já é adulto. Você tem que também lidar com essa questão. Você não está lidando com criança, você tem que tratá-lo como adulto. Não tem mais a questão da presença do pai. E não pode. Na pandemia, Pedro, nós tivemos alguns casos, não lá, né? Mas não sei se chegou a acompanhar assim, de pai que interferia, entrava na aula. Entra na minha aula para você ver o que vai acontecer. Eu não vou no teu escritório, eu vou no teu escritório te encher o saco. Você não tem direito. Você vai entrar na minha aula se eu te permitir que você entre na minha aula. Porque é aula, mesmo sendo online, é aula. Você não pode. Você quer assistir a aula, fique à vontade ali no online, mas você não pode entrar na minha aula como. Principalmente na questão. Nós tivemos 2018, 19, 20, 21, que a política estava muito efervescente. A questão da polarização. A polarização e entrava. Como assim, cara? Você não pode entrar. Aqui não, Jacaré. Tchau. Eu nunca tive esse problema. Mas eu sei de casos, né? Que pais que entraram porque tá fazendo a cabeça do meu filho. Qual é, amigo? Nossa senhora, teve esse momento. Eu acho que mais um ensino médio, mas assim, você fica assustado com essa história. Mas é porque a universidade, ela, dentro da polarização, ela cai numa bolha de doutrinação ideológica para a esquerda dentro dos grupos que promovem esse tipo de ideia. Veja bem, né? você pode discutir isso em sala de aula, teve gente lá, infelizmente eu não estava dando aula, adoraria ter dado aula para essa turma, que teve um dia que foi metade de vermelho e metade de amarelo. Eu ia adorar. E aí, não, cara, vamos trazer essas pessoas para cá. Traz e vamos discutir. Não há nenhum problema. Não tenha medo. Se você tem medo do aluno, cara, vai embora, vai para casa. E eu não estou dizendo que você tem que ameaçar nada. Eu estou dizendo que você tem que discutir.
você vai perder. Pode ser que não estou ali para ser amado, eu estou ali para passar. Pode ser, tem grupos que você não... Eu já dei aula assim para grupos que eu falei, não quero mais dar aula para essa turma. E depois reencontrei essa turma 1 ano e meio depois e são meus amigos até hoje, que foram maravilhosos, principalmente por causa de política. Por causa de política. Mas é jornalismo, você tem que estar discutindo isso o tempo todo, você tem que estar abordando, né? Tudo é política, né? Eu falo tudo, tem um programa programa CBN que fala tudo é política o tempo todo. Mas a gente está lidando com adulto, isso você tem que ter em mente, por mais que possa dizer, mas o pai ligou, acontece, aí é um problema da coordenação que tem que resolver. O pai ligar e falar, olha, tá tendo a conta, mas a nota do meu filho, coisa parecida, desculpa. Se isso acontecer, é problema que você tem que resolver lá. Querer dar pitaco do conteúdo da tua aula. Do conteúdo da aula, coisa parecida. Mas eu realmente, eu acho que eu sou um sujeito de sorte, sabe? Como diria o Belchior. Eu não tive problema, assim, nunca de... E eu sempre fui lá e enfrentei, olha, vamos resolver isso aqui em sala de aula. Você é o dono da sua aula, você é o dono da sala de aula, né? Claro que às vezes você tem uma coisa que o cara vai buscar. Eu tive uma aluna que era muito problemática e a mãe dela veio com a coordenação, nossa, faz mais de 20 anos isso. E a menina era toda cortada, sabe? Com gilete e tal. E eu tentei convencer, ela era de Ribeirão, tentei convencer essa menina a trancar o curso, a ficar próximo, que era o que ela falou assim, eu quero distância dos meus pais. Eu vim para cá justamente para ter distância deles, né? Aí você não pode fazer nada. Não há o que fazer. É uma adulta. Dentro ali você pode ajudar, mas fora dali, o que você vai fazer? Sim. E a questão do uso do celular? Porque graças ao Jonathan Haidt, a geração ansiosa, a gente está conseguindo essa proibição com legislação nas escolas até o ensino médio. Mas e na faculdade? Problema do professor. Ele que resolva. Se ele não quer o celular, ele combine com a sala. Entendeu? Eu não tenho essa questão. Claro que você percebe, você pede, rapaziada, vamos. Por exemplo, quer gravar, tudo bem, mas você vai usar minha aula? Tem algum maluco aí gravando aula para menosprezar? Para mostrar. Sim, agora, eu nunca tive esse problema. Agora, claro que incomoda. Às vezes você está... Falando para ninguém. Eu tenho uma sala pequena, 10 alunos, eu estava fazendo uma revisão de prova. Aí pessoal, por favor... É uma revisão de prova, 20 minutos, por gentileza, guardem o celular. Mas é muito difícil você... Às vezes a gente está numa palestra lá, às vezes a gente pega o celular, né? Às vezes a gente pega nós, adultos, pegamos o celular. Então eu acho que é uma negociação em sala de aula. Eu acho que impor isso para um marmanjo, para um cara, não dá. É proibido usar. Agora, me parece, né? Eu vi domingo isso, uma matéria, acho que no Fantástico, dizendo que isso tem funcionado. Tem funcionado para o ensino fundamental e médio. Muito, essa coisa de guardar o celular. Agora, eu acho que vai de cada professor. Gente, não abre celular, acabou. A mesma coisa da chamada. A questão da presença, tá? Olha, se chegar até determinado momento, vai levar falta. Eu acho que é uma negociação que você consegue levar dentro da sala de aula, né? Não estou dizendo, você não tem que ir lá, eu sou simpático, eu sou o cara legal. Você não está ali para ser amigo de aluno. Pode até ser que você vire amigo de aluno, a questão não é essa. Mas eu acho que tem algumas regras que você tem que estabelecer. Senão, desanda. Porque o tempo de atenção diminuiu também. Diminuiu. Você não vê... Eu vou dizer um exemplo, mas eles leem. Quando tem que ler, lê. É assim, ele lê para a prova. Ele lê, eu tenho uma aluna que é assim, totalmente desinteressada na minha aula de política, assim. Uma menina maravilhosa, ótima, mas desinteressada na aula de política. Foi ano passado isso. E aí, finalizou o semestre, ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa, Wanderlei. Nem título de eleitor eu tinha. Agora eu tirei título de eleitor por causa da sua. Falou, pelo menos minha aula serviu para alguma coisa, para você tirar o título de eleitor. Então, não estou brincando, para alguma coisa serviu. Ela, pelo menos, se interessou. Era que ela não quer saber de política, não me interessa política. Naquele momento eu sinto, ela se interessou um pouco pela política, tanto que ela vai votar na próxima eleição. Não sei para quem ela vai votar, mas ela vai votar na próxima eleição. Então tem sim um tempo que você fica... Não tem como, você está ligado o tempo todo. Você está ali, eu quero ver isso. Quando ajuda, às vezes eu peço ajuda, né? Vê aí para mim. O cara vai lá e busca imediatamente. Eu lembro da minha aula de quando houve a facada do Bolsonaro, que eu estava dando uma aula, o aluno levantou a mão e falou, Wanderlei, eu estava dando aula justamente de política. Caramba, assim, no momento maior da polarização. No momento de 18. Né?
o aluno falou assim, Vanderlei, Bolsonaro acabou de levar uma facada. Eu falei, não, é fake news. Eu falei, não é fake news, não. Aí a gente vamos abrir aqui então a tela, né? E vamos exibir, vamos ver a matéria que está passando aí. Acompanhar. E aí vocês analisam. Ao vivo, para acompanhar. Mas é difícil, cara. Não é aqui no jornalismo, não é na minha sala, em toda a sala. É muito difícil você buscar essa atenção. Mas também vai depender do seu trabalho em sala de aula para você conseguir prender esta atenção. E eu estou falando em todas as áreas, não estou falando especificamente no jornalismo. Não, né? é um problema da educação como um todo, né? Que chegamos a esse problema fundamental que é a da inteligência artificial, que acaba permeando tudo há 3 anos, pelo menos. A aceleração dessa inovação tecnológica nos trouxe um mundo meio distópico em que a gente não sabe mais o que é real. E aí eu vou chegar também no Cinema, Jornalismo e Afins, que é esse livro que você lançou recentemente, para cutucar aí, para questionar onde que isso está sendo utilizado, onde se encaixa a comunicação e o jornalismo dentro desse mundo em que todo mundo escreve bem, né? Eu brinco quando chegou o GPT, a partir do dia seguinte em que a gente já tinha, lá na minha agência, a gente tinha feito a conta para todo mundo utilizar ali o GPT, isso em janeiro de 2023, eu já falava, cara, ó, ninguém mais pode vir para uma reunião sem pelo menos uma ideia. A página em branco não existe mais. Que sempre foi a agonia do jornalista, a página em branco, olhar e não vir nada. Sim. Com o GPT não tem mais página em branco. Vai vir uma ideia merda? Vai vir uma ideia merda do GPT. Mas em branco ela não está mais, você tem aquilo para trabalhar. Como que isso está sendo pensado dentro do ensino do jornalismo? Vou pegar na minha área, tá? Que é o jornalismo audiovisual, que eu incentivo a utilização da inteligência artificial, tá? No conteúdo. Por exemplo, uma pauta. Então eu pedi uma pauta sobre as construções em São Paulo, a quantidade de obras, né? Vai lá, busca, ele vai te dar... Não é ele que vai fazer, é você que vai ter que fazer. Não tem jeito, só que ele facilitou a sua vida de qualquer maneira, né? Eu acho que eles ainda não sabem utilizar. Os meninos não sabem utilizar ainda. Eles utilizam um pouco nesse aspecto, ele vai ajudar. Vamos jogar as pautas aqui na mesa, ok? E agora vamos ver, porque ele vai te dar, sim, 7 possibilidades de busca, 7 possibilidades de ângulo diferente da sua matéria. Uma vai trabalhar no centro, outra matéria vai falar sobre a questão econômica, outra matéria vai falar da falta de ar que está acontecendo na cidade. Então dá para você fazer diversas coisas ali, né? Eu acho que é tudo uma questão de bom senso. É bom senso. Nós utilizamos o ChatGPT para pesquisa, é inevitável. Claro. É inevitável. Qual a diferença do ChatGPT para a internet? Quando eu fiz esse livro, por exemplo, a maioria está ali. Eu vou no IMDb, vou buscar no site, vou checar as fontes, mas eu busco essa informação para chegar a uma sinopse, por exemplo, né? Então eles têm utilizado, sim. Não é diferente da época do copia-cola do Google, por exemplo. O cara pegava lá, você sabe. Você sabe quando é picaretagem. Você fala, cara, dá licença, né? Vamos ver, por exemplo. Escreveu isso aqui, né? Eu faço um filme, vou pedir uma análise de um filme. Cara, assista o filme. Pô, eu conheço o filme. Não me venha com essa história pronta do ChatGPT. Você sabe, o professor sabe. E aí, vamos jogar aberto. Eu acho que quanto mais você jogar aberto com o aluno, menos ele vai tentar te enganar. Sempre vai ter alguém tentando te enganar, mas quando mais você jogar aberto, sabe, eu sei que isso daqui está no ChatGPT, isso daqui, busca essa informação, traz para mim, vamos discutir essa pauta aqui, né? O conteúdo das disciplinas, então, a forma de ensinar jornalismo muda a partir disso também. Muda Vamos pegar audiovisual de novo. Audiovisual. O que mudou desde que o cinema foi inventado até hoje na questão de plano, enquadramento, nada, movimento de... Nada. Você pode ter acrescentou alguma coisa, um filme, vamos pegar lá o Dogma 95, que foi uma revolução, ou coisa parecida, que não durou nada. Foi um processo, depois voltamos para o tradicional. Então,
Ele não vai me enganar nesse aspecto. Ele vai ter que construir. Ele vai ter que 95 buscar... era aquele movimento mais de coisas reais, né? Que era aquele filme, o Camcorder, aquela coisa... aquele Lars von Trier, Lars von né? Trier, movimento dinamarquês. Você pegava a câmera, vou gravar, não tinha luz, não tinha nada artificial. Que virou, numa época em que as pessoas não tinham câmeras o tempo todo com interessante, elas. né? Depois volta. Então eu acho que é uma questão de saber utilizar. Como pesquisa, vou pegar aí um economista, por exemplo, um jornalista econômico. Ele tudo que ele gastava 2 horas para fazer uma pesquisa às 7 da manhã com todas as bolsas do mundo inteiro, ele vai ter na inteligência artificial rapidamente. O que não significa que ele não vai checar aquela informação. Ele vai ter que checar aquela informação. Então cabe a nós também. Eu digo sempre o seguinte, eu não sou investigador de polícia, eu sou professor. Eu não sou investigador policial. Então, os meus alunos de TCC, por exemplo, eu digo o seguinte, se você plagiar, o problema é seu. A banca vai te pegar. Então, claro, eu acompanho o máximo possível para que não haja. Tem as citações, vê direitinho, coloca uma nota de rodapé, coloca uma citação organizada, vê onde você tirou essa informação e tal, mas alguém vai pegar isso daqui. Eu estou confiando em você, eu vou tentar o máximo possível checar. Então, eu acho que é uma questão de relacionamento com o aluno, sabe? Essa coisa de achar que o aluno é um picareta por si só. Cara, o que você está fazendo então em sala de aula? Isso aí, essa questão, esse é o grande diferencial que você está me trazendo aqui dessa formação superior. É problema dele se ele não aprender, né? Exatamente. Você está lá dando todas as ferramentas. Eu quero Você quer que ele aprenda? Não, eu quero claro. que ele aprenda. Por exemplo, a gente teve agora o ENAD, né? Quer dizer, a gente acha que foi uma boa turma. Quem faz? 7º, 8º semestre. Certo. A gente tem uns bons, tem uns ruins, e a gente acha que foi uma turma boa. O ENAD serve para avaliar o nosso ensino. Certo. Para o aluno, é importante como um processo avaliativo pessoal, né? Mas ele vai se formar, ele fazendo o ENAD, ele vai se formar. Mas eu não vi no nosso alunado uma coisa assim, vou lá fazer qualquer coisa e basta, tá. entendeu? Porque eu não preciso dessa nota para eu me formar. Essa nota ela serve para a universidade. Para a universidade é um dos critérios de avaliação da universidade. Então, claro que a gente tem essa preocupação, nós e qualquer outra universidade, para que ele se saia bem. Claro que é importante para a gente, mas é importante que a gente... é uma frustração quando você fala, o cara não saiu bem, por exemplo. Você sabe que eu acompanho o ex-aluno e esse projeto Memória é justamente... Eu fico super feliz quando eu vejo, o cara tá bem, o cara se saiu bem. Eu estava falando, né, encontrei o Durval hoje, que é da sua turma, como o Durval tá legal, como tem um trabalho importante. Você fala, de alguma maneira a gente auxiliou esse cara. Não estou dizendo. Tem gente que você fala assim... Esse é o propósito, é onde mora o teu propósito. Independentemente, tem algumas pessoas que falam assim, independentemente se ele foi formado aqui ou se ele foi formado em qualquer outro lugar, ele seria essa pessoa. Ele seria essa pessoa, né? Mas eu acho que a gente tem um propósito, que é dar uma formação legal, uma formação humanística. Sabe quando a gente vai ver isso, Pedro? Na colação de grau. Por exemplo, eu lembro quando entrou o ProUni, acho que foi em 2007, foi um diferencial muito grande, né? Você vê que ali naquela plateia da primeira turma estavam ali gente que é o primeiro da lista, né? O primeiro filho que foi formado. Você percebe a emoção, a cara do pai, da mãe, do avô, cara. Pra gente ali é um cotidiano, você tá ali formando todo semestre, parece que não tem diferença, mas quando você começa a monitorar um por um, você fala, nossa, como é importante, né, essa formação, o cara pegar o diploma dele aqui, sabendo que ele não teria oportunidade de pagar essa faculdade, sabendo que ele não teria oportunidade de entrar numa universidade, seja ela qual fosse, se não fosse o ProUni, né, se não fosse essa bolsa de estudos e tal. Eu não estou dizendo que ele é melhor do que o cara que está pagando, não é isso. Eu só estou dizendo que você acabou juntando uma geração que rala também. Claro. Cara classe média que tem 2 filhos para pagar uma universidade, como Mackenzie ou como qualquer outra de classe média, é difícil. Mas a bolsa ajuda. Nossa, como ajuda. Ajuda muito. Como é importante. E promove transformação social. Totalmente. É uma transformação social muito grande naquele... Não sei se ele vai virar um grande jornalista, ou um grande arquiteto, ou um grande médico, mas que ajuda a isso sim. E é curioso como a gente volta às vezes a discussões de gente que questiona, por exemplo, cota, né? As diferentes metodologias, né? Também tem essa obrigação de longo prazo no sentido. Pedro, quem questiona cota, quem questiona, por exemplo, um Bolsa Família, uma cesta básica, é porque nunca precisou. Nunca precisou de um arroz, de um feijão, de uma farinha, não sabe a diferença que é isso na vida. Então o cara fica no seu mundo particular, ali, sua bolha. Né, na sua bolha,
falando da meritocracia, essa porcaria dessa meritocracia. Porque tem gente que... E não pode discutir pela exceção, você tem que discutir pela regra. Pela exceção cara, eu sou de uma família de 6 filhos que ninguém estudou, só eu. Ok, mas aí é uma exceção, não é regra. Não é regra, a regra geral não é essa, entendeu? Então, eu acho que todo auxílio... Pode ser, eu não gostaria que tivesse. Gostaria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. Não tem, cara. Sabe qual que é o grande desserviço que os pontos fora da curva fazem, o Vanderlei, na internet? Quando ele vai para a internet, cria um canal, né? Tem um acesso à comunicação de massa e ele diz que todo mundo pode ser ponto fora da curva. Pois é. Né? Esse é o problema. Porque deu certo para ele vai ensinar o caminho sem pensar nas ele acredita no guru. Ele acredita naquele cara que é o diferencial, vou ser igual. Amigo, não vai. Não vai ser igual. Entenda que você não vai ser essa pessoa, né? O mundo é desigual. Eu não estou dizendo que tem, mas eu estou dizendo que você tem que ter oportunidade. Dê oportunidade e veja. Não dá para você criticar o ProUni, cara. Não dá para você criticar um auxílio desse. É porque se você tem um normal da faculdade, a sua família, todo mundo entrou, tudo bem. Agora, quando você tem esse... E houve um conflito quando começou. Claro. Houve um conflito. Eu lembro da primeira turma que as pessoas, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Veja bem, a gente tem uma faculdade tradicional que tem 155 anos. Assusta para quem nunca teve oportunidade chegar naquele lugar ali. Não é um morador de Higienópolis, um cara que às vezes... Eu lembro de uma ex-aluna falando dele, eu falava assim, eu vou para a cidade. Não. Morava lá no fundo da Zona Sul, eu falei, eu vou para a cidade. Para mim, burguês playboy, o Mackenzie era ali do lado de casa. Do lado da sua casa. Foi literalmente meu quarto colegial. Eu fiz colégio no Mackenzie, eu simplesmente foi passei de ano, foi uma continuidade. Que é totalmente as pessoas... E aí eu conheci pessoas que saíam do outro lado da cidade, isso lá antes, né? Que não... Mas imagina com o ProUni, né? Com acesso, com a oxigenação que aconteceu ali e os conflitos que geram disso, sim. Desses confrontos. Como é que era? Né? Por exemplo, é uma coisa assim, eu mereço... Também você tinha do outro lado, né? Quer dizer, eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Porque eu sou pobre, eu sou ProUni, tal. Não, vamos juntar as duas coisas aí, vamos tentar fazer um trabalho legal. Então houve um conflito disso, de grupos, né? Este grupo trabalha aqui, eu só trabalho com essas pessoas, não trabalho com aquele lá porque aquele é o burguês, porque aquele não sei o quê. Então, aos poucos isso foi acabando. Quando você chega no quarto ano, você percebe uma diferença, né? Sim. Muito grande. Aí a pessoa modificou-se total, a classe... Não estou dizendo que todo mundo é amigo. Você teve a sua turma da faculdade, mas aos poucos isso a pessoa vai entendendo, né? Porque ela viveu num mundo à parte. Sim. Tanto o cara que teve oportunidade, que morava em Higienópolis, por exemplo, como o cara que morava no fundão da Zona Sul e foi a primeira vez que ele foi ali para o centro e entrou naquele lugar. A gente tem agora muito na moda o livro do Michel Alcoforado, né? O Coisa de Rico, que explica por que isso incomoda também, né? Esse convívio, como se o rico não quisesse ser confrontado com a diferença social, né? Diariamente, ou no mesmo ambiente, no aeroporto, na universidade. Qualquer lugar, Qualquer lugar. A gente não quer ver. A gente vai, né? Em restaurantes aqui, né? Eu vou te fazer um desafio a partir de agora. Conta quantos pretos você tem sentado numa mesa. Não estou brincando. Conta quantas pessoas pretas estão ali. Pomba, como é que você não vai discutir isso? Como é que você não vai discutir um racismo estrutural? No meu prédio não tem um preto de 56 apartamentos. Exatamente. Mas isso... Não, cara, isso é uma... Como isso? Como assim, cara? Não tem essas pessoas aqui? Onde elas estão? E na universidade é a mesma coisa. Não aqui, qualquer lugar, qualquer curso, né? Você tem poucas pessoas. Eu lembro, e a turma que se formou em 2018 foi a única turma que nós tivemos 8 pretos em sala de aula. Né? Falei assim, e todos para a Uni. Né? Então, olha a importância disso, cara. Se não tivesse o ProUni, eles não estariam ali, não. Total. Não teria a menor possibilidade de entrar na faculdade, não pela capacidade, pela grana. Pela grana mesmo. Não teria condições de pagar, né?
E ao estar no ProUni, ao estar na universidade, entraram em contato com você, Vanderlei, que desenvolveu essa pesquisa aqui que fala sobre a história e cada cena. Olha Cinema, isso. Jornalismo e Afins, esse grande livro aqui, literalmente falando, né, que compila aqui, estou vendo aqui diversos títulos de filmes e com sinopses. E qual foi a história por trás desse trabalho? História foi interesse, assim, antes de fazer, lá atrás, na faculdade já, eu sempre gostei de cinema, né? E sempre comecei a me interessar pelos filmes que tratavam do jornalismo, né? Eu acho que o primeiro filme que eu assisti foi o Todos os Homens do Presidente. Sei. Na minha memória, pelo menos, eu era um garoto, assisti e tal, ficou com aquilo na cabeça. Passou e depois eu fui acumulando. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz sobre A Montanha dos Sete Abutres e o jornalismo como espetáculo. Deu lá a minha dissertação tal, discutindo essa questão. E depois eu fui acumulando o material. Todo o tempo ia pegava tal, e fui buscando essa sinopses, né? E depois resolvi fazer um catálogo do Newspaper Movies, né? Quer dizer, filmes que tratam de jornalismo, por isso que eu falo, e nem tantos, né? Às vezes o jornalista está ali en passant. Certo. Mas eu faço uma relação ali de 50 filmes que discutem especificamente 48, porque 2, na realidade, tratam da mídia e não especificamente de jornalismo, que discutem a mídia que a gente usa em sala de aula. É muito comum, acho que qualquer curso de jornalismo que você faça, os professores discutirem filmes que tratam da profissão. Fundamental. Eu acho que a profissão, para advogados, tem muitos filmes que tratam da profissão, né, da área do jurídica, mas eu acho que o jornalismo é maior ainda. E é uma coisa que o jornalismo precisa do cinema, o cinema precisa do jornalismo, o cinema cria uma imagem do jornalista, Claro. né? Quando o Billy Wilder fez A Montanha dos Sete Abutres, ele foi escrachado, né? Porque, olha como ele tratou o jornalista, não existe esse tipo de jornalista. Depois ele repetiu a dose em 74, quando ele fez a primeira página, foi escrachado novamente pela crítica. Esse tipo de jornalismo não existe, o cinema só fala mal do jornalismo. Por outro lado, eu acho que muita gente buscou a profissão de jornalista final dos anos 70 e nos anos 80, justamente por filme como Todos os Homens do Presidente. Eu vi, antes de entrar no jornalismo, me inspirou profundamente. Eu acho que mais recentemente o George Clooney, quando ele escolhe as obras, né, quando ele vai dirigir, ele sempre Boa busca... Noite, Boa Sorte, Boa Noite, ele Boa é o Sorte. diretor. Ele sempre busca, porque ele é filho de jornalista. Filho de jornalista, pai dele foi um grande jornalista. Ativista, não só jornalista, como um grande ativista pela democracia. Mas sabe um filme que foi altamente... que me influenciou altamente na busca pelo jornalismo? Que é um filme bobo, uma comédia romântica que chama Um Dia Especial. Um Dia Especial. Com o George Clooney e a Michelle Pfeiffer. Exatamente. Que é um filme simples, né? Bobinho, Eles estão buscando ali, exatamente. com os filhos, né? Eles estão buscando ali com os filhos. Isso, exatamente. Mas você tem diversos, assim, que tratam. Tem A Ausência de Malícia, que é um filme maravilhoso, que trata dessa questão ética, né? Do jornalista. Por exemplo, eu sinto falta, eu cito isso no meu livro, né? Como é que não tem um filme sobre escola base? Verdade. Se fosse americano, já tinha. Se fosse norte-americano, a gente já tinha uns 4 filmes sobre escola base. Não tem. E é curioso, os caras desenvolvem, sei lá, fizeram não sei quantos filmes aí sobre Suzane Richthofen, por exemplo. Uma série sobre a Suzane... E não tem um filme sobre escola base. Ou as pessoas não querem discutir, ou ninguém quer financiar, mas dá um belo filme, entre aspas, né? Que foi um momento triste da imprensa brasileira. Sim. Mas é uma discussão ética, né? Para quem não sabe, busque, né? A reputação de um dono de escola foi arrasada por causa de uma série de reportagens de acusação de pedofilia falsa. Né? Eu cito 3 documentários aqui que tratam do escola base, né? Sim. E, além disso, enfim, tem centenas de filmes. Na realidade, tem muito mais. Tem um site chamado Periodismo em Cine, El Cine, de 2 jornalistas argentinos, que tem mais de 3.000 filmes, 4.000 filmes, né? Mas aí uma seleção, eu quis fazer uma... E eu coloquei documentários também, né? Que discute o jornalismo. Não sei se você colocou aí, porque não é o tema central do filme, mas o grande filme nacional histórico do Cidade de Deus, ele também Cidade de Deus tá aí. Ele é um filme que o jornalismo cumpre um papel super tem um menino importante. Que é o Buscapé, que é fotógrafo. É fotógrafo. O cinema brasileiro tem o Cidade de Deus, assim... O mais forte é um filme chamado Doces Poderes, da Lúcia Murat, que é um filme que discute a questão do jornalista saindo da redação no período eleitoral, indo trabalhar, em um período nos anos 90, que era muito comum, né? Os
Porque ele ganhava, assim, o triplo do que ele trabalhava. Então ele ia para essa área e tal. Para fazer campanha. Para fazer campanha. É uma campanha em Brasília, de 2 candidatos a governador, um de esquerda, um de direita, que é muito parecido que eles vão pegar aí a eleição de 89 do Lula e do Collor, inclusive com a emissora de TV, dando um percentual maior de quem venceu o debate, aquela história que todos nós já conhecemos tal. E o Beijo no Asfalto, que é uma peça do Nelson Rodrigues lá dos anos 50, 60, e depois o Bruno Barreto fez um filme com o Daniel Filho, como em 1980, que é um filme belíssimo, né, que trata o jornalismo da pior espécie. Na grande maioria é crítica. Claro. Mas você tem esses 3 filmes que eu falei, Todos os Homens do Presidente, mas Ela Disse, que é o mais recente, né, que trata exatamente da questão do Me Too, do produtor hollywoodiano. Sim. E Spotlight. Spotlight. Foi o filme que aí a molecada conhece. Não, né? eu lembro, primeiro semestre de jornalismo, professor Salinas. Que foi altamente influente para mim, as aulas dele de cinematografia, porque ele pausava e ele dizia o que aquela cena estava querendo dizer. Carrinho Vermelho, ele sempre pegava um aspecto. Ele analisou um filme que era recente na época, mas que é maravilhoso, que é O Informante. O Informante. Né? Da indústria do cigarro. Da indústria do cigarro, e que na verdade é sobre o 60 Minutes, sobre a entrevista que fez com o whistleblower, né? com o informante, e como em cada take, eu lembro até hoje dessa aula, ele pausando e ele mostrando ali na cena do júri, né? Como a composição de câmera colocava sempre o réu meio que sufocado no take, só um pedacinho que se mostrava dele, e toda a imagem era preenchida pelas costas do advogado de acusação, assim. Então você via ele se encolhendo na imagem, como isso reflete na intenção do que o diretor estava querendo passar. O Salinas é ótimo, ele tem um conhecimento cinematográfico fantástico. Isso aí explodiu minha cabeça, professor. É algo que eu levei para o jornalismo depois, levei para tudo, assim, para tudo que eu faço, em pensar cinematograficamente, assim. E aí você tem aí, como eu disse, né, você tem séries também, né, e documentários também. Tem uma série agora chamada The Paper, que é uma comédia, que também trata, né, do jornalismo, que é uma continuidade de The Office, a mesma equipe que virou jornalismo, uma loucura que os caras fizeram. Então acho que Hollywood vê, tem muito potencial, né? Tem muito material para você... Tanto que eu falo, por que não dividir o quarto poder entre o jornalismo e o cinema? E não só o jornalismo, porque o cinema é fortíssimo, Total. né? O cinema é muito forte para discutir essas questões relacionadas. E o jornalismo é uma personagem que tem muito material para ser abordado. Né? Mas você disse que incentiva os seus alunos a usarem inteligência artificial, né? Hoje em dia, a geração de imagens por meio de inteligência artificial, ela está... Ainda não. Avançadíssima. Eu não acho, ainda não. Por exemplo, a publicidade não está usando como todo mundo achava que ia usar. Está usando pra caramba. Não, surge uma coisa ou outra. Por exemplo, vou pegar dois casos, tá? Quando surgiu o comercial da Elis Regina, você lembra que foi super criticado, né? Porque não estava dizendo ali que era inteligência artificial. Tem que dizer que é inteligência artificial. Não sei, se você me disser agora... X comercial de sucesso foi feito pela inteligência artificial. Mas você estava falando comerciais que hoje passam na mídia, mas a gente é bombardeado por peças que são feitas só no online, aquele videozinho que passa antes de qualquer vídeo do YouTube, aqueles que interrompem os anúncios no feed do Instagram. Professores estão usando demais, direto, assim. Mas aí você vai ter que se adaptar. Eu não vejo. É a mesma coisa, cara. Quando surgiu o computador nas redações, foi uma gritaria. Enfim, eu acho que é uma questão de adaptação, por exemplo. Teve um menino, não lembro exatamente qual a cidade do Nordeste, que ele fez um comercial muito bonito, todo com inteligência artificial, falando da festa de São João da cidade, né? Que ficou super badalado, tal. Mas assim, não vai continuar fazendo isso o tempo todo. Você pode ser, essa agência trabalha só com inteligência artificial, você vai ter que pagar para alguém. A mesma coisa da utilização, você tem que pagar. Direitos, você tem que usar direito. Por exemplo, claro, vai ser difícil provar na mídia. Vamos imaginar, eu pego a voz do William Bonner, né? Distorço lá, virou...
vai ter que provar. Como é que eu vou provar Virou aquilo? um off de um comercial de pílula de farinha. Mas, por exemplo, eu tenho uma coisa um meu sobrinho que é publicitário estava me explicando, por exemplo, olha, eu quero contratar uma voz. Então eu mando para determinada agência, a agência tem lá... O cara nem vai. O cara tem 2 minutos da voz do Pedro lá. Uhum. E aí ele vai ligar pro Pedro para ter o comercial assim, comercial de nós vamos usar a tua voz 1 minuto, tal. Ele nem vai pro estúdio. O contrato ele assina o contrato, recebe e a voz dele será utilizada. Ele nem precisa ir pro estúdio. Nem grava. Nem grava. Já ele tá pega, o registro. Já tá lá o registro, tal. Então tem uma série de discussões sobre isso que a gente ainda é recente. Sim, né? é recente. Mas os direitos você vai ter que pagar. A gente, por exemplo, não permite que nenhum aluno utilize em TCC, em nada, trabalho que não seja autorizado. Então, por exemplo, o menino fez uma matéria sobre Copa, não lembro exatamente, uma Copa Chevrolet, alguma coisa assim. Ele conseguiu falar com o piloto, entrevistou tal, só que ele não chegou aí. E ele foi muito bem, ele não consigo ir, a Copa agora tem um intervalo, tal, a entrevista é real, checando, e eu fui acompanhando, no segundo semestre, eu fui acompanhando a troca de relação, de WhatsApp entre ele e o piloto, tal. E aí ele pegou as fotos, falei, você não vai usar as fotos. Não, aí vamos entrar em contato com a responsável, a agência responsável, e a agência não pode utilizar um trabalho acadêmico, não tem problema, tal. Mesma coisa do TCC, eu não posso usar nada. Eu não posso usar uma música. Por exemplo, um uso que eu tenho usado bastante, meus editores usam e isso está popularizado já, é com imagem de cobertura. Para cobrir um off qualquer, né? Você vai lá no Google Gemini, GO3, preciso de pessoas em escritório, preciso de pessoas... Mas aí você está pagando. Estamos pagando para o Google, né? Então, alguém recebe, entendeu? Por exemplo, antigamente você tinha uma coisa que era umas imagens compradas, que eram produzidas. Banco de imagens, Produzidas, tal. Agora, alguém está fazendo, alguém... de alguma maneira produziu isso. Essas imagens também de bancos de imagem... IA. Então, tudo bem. Essas imagens também de banco eram muito artificiais. Só tinha sueco nos escritórios. Se você pega, por exemplo, para falar sobre alguma coisa brasileira, não tinha muito a ver. Não é muito diferente disso daí. É muito diferente. Agora, eu acho que algumas pessoas vão aceitar, outras não vão aceitar. O cinema, porque tem uma briga do cinema sobre isso. Vira reserva de mercado, na verdade, né? A questão, os protestos, os roteiristas realmente têm... Mas é um problema para ser resolvido depois, você acha? Não acho. Eu acho que vai haver uma adaptação. Eu não vejo uma crise assim. Pedro, quando surgiu, na época da faculdade, quando começou, eu lembro da TV a cabo. Eu morria de medo, falei assim, meu Deus, porque você vai ter que saber isso, porque vai se adaptando. Cinema, o vídeo, né? Eu achava que agora ia acabar o cinema com o streaming, né? É uma adaptação. Talvez um filme foi feito por streaming, outro não foi feito. Eu acho que, claro, é o mercado que domina, o mercado norte-americano, que vai determinar como tem que ser, né? A televisão não vai dar mais audiência, a TV aberta ainda vai dar audiência, né? Ontem eu fiquei o tempo todo ali acompanhando o Campeonato Brasileiro, né? Então você tem uma questão ali. Eu acho que abriu um mercado muito grande para a comunicação. Sim. Muito grande. Então não dá pra gente falar, isso daqui... eu não vou ter saudade lá da minha TV preta e branca. A gente não vai voltar. Que eu só tinha uma programação, meia-noite encerrava, entrava um hino brasileiro e você tinha que só às 6 da manhã. Não dá pra gente questionar isso, brigar contra esse tipo de coisa. Inovação. Professor, que bom que a gente tem aí ainda acadêmicos esperançosos. Eu tenho. Né? Olhando para o jornalismo específico, para o cinema e afins, mas com bons olhos, que a gente possa ter ainda bons jornalistas no futuro, porque a nossa sociedade precisa disso. Né? Se precisa. Ano que vem, quanto mais... precisa muito, né? Nossa! Gente que discuta, que gente que pensa, que gente que, pelo menos, possa provocar uma discussão. Né? Tenha pensamento crítico, né? Maravilha. Professor... Obrigado, Pedro. Obrigado, eu Wanderlei. Que agradeço. Eu que agradeço o convite. Papo incrível. E se você chegou até aqui, comente, se não outra palavra, essa profissão aqui antiga que fazemos parte
jornalismo escrito em vermelho, que é a cor da atenção, é a cor que o cinema usa tão bem em suas cenas-chave, né? Estude ali, coloque no Google, coloque no YouTube algum vídeo que te explique o uso do vermelho no cinema e tenho certeza que ele não está nessa capa à toa. Exatamente. Né? É jornalismo, história em cada cena. E se você chegou até aqui, então comente jornalismo, obviamente, né? Comente jornalismo e salvem o jornalismo, porque a gente precisa de pessoas que olhem para o mundo, olhem para a informação com a capacidade de pensar com a própria cabeça e despertar nas pessoas a capacidade crítica que elas têm de olhar para uma informação e dizer, será? Vamos questionar? Vamos questionar? Vamos checar? Vamos checar, será que é isso aí? Essa é a qualidade, essa é a habilidade mais necessária que a gente tem no presente e para os próximos anos também. Até a próxima, gente. Valeu.